Vamos harmonizar vinho com comida? Olá a todos, espero que estejam bem dispostos. Chamo-me Maria João de Almeida, sou a consultora de vinhos do Lidl e estou aqui para vos dar mais um vídeo didático. Hoje sobre como harmonizar vinho e comida, o que é um tema bem delicioso. Já lá vai o tempo em que se pensava que o vinho branco era servido com peixe e o vinho tinto com carne. Essa ideia é redutora, já que existem múltiplas combinações que se podem fazer para nos deixar felizes. Vamos ver então como é que isso é possível. A moda das harmonizações surgiu com a reanimação dos pratos tradicionais em países como a França ou a Itália, em que comissões de provadores faziam diversas junções entre vinho e comida para ver qual era a aliança perfeita. Depois, mais tarde, foi a alta cozinha que ditou as regras e era importante nos menus de degustação que a harmonia entre prato e vinho fosse igualmente perfeita e fosse harmoniosa e fosse elegante. Sem dúvida que quanto mais harmoniosa essa relação for, mais os pratos e os vinhos se valorizam entre si. Nas nossas refeições do dia-a-dia isso também pode e deve acontecer. Vou tentar dar-vos algumas regras básicas e resumidas para que isso possa acontecer. A primeira regra a ter em conta é a estrutura. Vinhos leves pedem pratos leves. Vinhos encorpados pedem pratos mais estruturados. Então, se tivermos uma salada de marisco, por exemplo, ela vai ligar bem com um vinho branco leve, frutado e de simples degustação. Se por outro lado tivermos um bacalhau regado a azeite com cebola e alho, isso já vai pedir um branco mais encorpado ou então um tinto leve. Por outro lado, um belo e suculento borrego, que é uma carne mais consistente, mais untuosa, vai ligar bem com um tinto também mais complexo e mais encorpado. Ou seja, os elementos, prato e vinho, não se podem ofuscar entre si, não podem passar um por cima do outro. A sua estrutura deve ser igual para que a degustação seja igualmente agradável e equilibrada. Outra regra a ter em conta é o contraste, que é uma harmonização que também funciona muito bem. E para que entendam um pouco melhor, vou dar dois exemplos clássicos. O primeiro é a do leitão com vinhos espumantes. A gordura do leitão, a untuosidade do leitão é cortada pela acidez do espumante e as bolhinhas do espumante vão ajudar a lavar a boca. Portanto, é uma combinação por contraste. A acidez e a gordura complementam-se, valorizam-se entre si. Por outro lado, a harmonização clássica do foie gras, que é um alimento salgado com vinhos doces de colheita tardia, ligam muitíssimo bem. O contraste entre o doce e o salgado também vai fazer com que prato e vinho se valorizem entre si. Estas são boas combinações por contraste que não deixam ninguém defraudado. Por último, temos também a regra da cor. Pensem como isso pode tornar o prato muito mais apetecível visualmente. Se por um lado, por exemplo, podemos ter uma salada de maionese com vinho branco, também podemos ter, por exemplo, um rosé com um prato de salmão ou um prato de polvo com aqueles tons rosados a condizer. Pensem nisso e vão ver como as vossas mesas vão ficar muito mais apetecíveis. Como vê, são regras simples e não me vou daqui embora sem lhe dar ainda mais algumas dicas para apreciar melhor a sua refeição. Regra 1. Comece sempre pelos vinhos mais leves e só depois continue para os mais complexos. 2. Não comece a refeição com sabores intensos. Muitas pessoas costumam servir erradamente nas entradas alguns sabores mais intensos, como por exemplo queijos muito curados. Se quiser um queijinho à entrada, tudo bem, mas tem que ser um queijo fresco ou algo mais leve para não estragar o paladar para as garfadas seguintes, para os pratos seguintes. 3. Vinagre, limão ou outros sabores intensos e ácidos podem estragar a harmonização entre vinho e comida. Por isso, cuidado com o excesso, não utilizem em demasia para não estragar o paladar.
quarta e última dica: utilize sempre bom vinho para temperar ou confeccionar a sua comida. A maior parte das pessoas utiliza vinho de menor qualidade, mas vai ver que vinho com boa qualidade vai tornar a sua comida muito mais deliciosa, muito mais apurada. Vai ver que a família e os amigos vão notar essa diferença. E pronto, já estou com água na boca, acredito que também esteja e que já esteja também a pensar como é que vai harmonizar a sua próxima refeição. Até breve, gostei muito de estar consigo. Não se esqueça de fazer like e de partilhar este vídeo e espero por si para a próxima. Até breve!